Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom certo, dia, Almir? Estamos indo. Estamos no meio do transporte público. Queria pedir desculpa se tiver algum problema de interrupção no final, né? E, como sempre, prazer falar com vocês, trazendo aí o destaque noticiário econômico do dia, tentando traduzir ele para a linguagem dos trabalhadores, das trabalhadoras, tentando revelar o que é significativo para a gente. Como sempre, pedir a vocês para curtir e compartilhar nossa página, os vídeos, para fortalecer o projeto. Antônio, é contigo aí no estúdio. Vamos aqui ao destaque da participação, como sempre, brilhante do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Reforma da Previdência é aprovada no Senado. Todos os trabalhadores perdem. Medidas neoliberais como essa estão por trás dos levantes populares no Equador e agora no Chile. Por favor, Almir. Antônio, é preciso, antes de falar sobre a aprovação final do texto da reforma da Previdência, de Bolsonaro e Paulo Guedes, falar desse contexto, né? Enfim, é a principal notícia, né, da imprensa, tanto especializada em economia quanto nos cadernos de economia, ou às vezes até no primeiro caderno. O principal destaque é a votação em segundo turno do Senado do texto da reforma da Previdência. E com isso se encerra as tramitações no Congresso Nacional e vai agora para a promulgação essa reforma constitucional, né, essa alteração na Constituição. É claro que ainda falta votar alguns destaques, como também está correndo agora, em paralelo, a reforma da Previdência só dos servidores públicos militares. E ontem houve toda uma comemoração por parte da maioria da classe política, como também da equipe econômica, com vários elogios da imprensa especializada que está se refletindo no noticiário. Lembrando que a grande mídia apoiou muito a reforma da Previdência, apesar de um ou outro veículo, de uma outra empresa de comunicação ter diferença com o governo Bolsonaro. A sua maioria tem acordo com a reforma da Previdência. E a gente lembra os motivos, não pelos benefícios que a reforma da Previdência tem, que de fato nós fazemos parte aqui dos economistas que somos contra a reforma da Previdência, que entendemos que ela vai trazer severos prejuízos para o país. E não atende, supostamente, o objetivo dela, que era combater privilégios, gerar economia para os cofres públicos. Muito pelo contrário, né? Nós já explicamos aqui várias vezes, em várias inserções nossas, em vários comentários, que é totalmente contrário, né? Porque o objetivo de fundo, a gente sabe qual é. É gerar uma criação da receita do Tesouro e, principalmente, menos despesa no Tesouro para separar esse recurso extra economizado e canalizá-lo para a ampliação do pagamento da dívida pública, por um lado, e, por outro, é claro, também a questão da privatização paulatina da Previdência Social, né? Primeiro porque a classe média vai buscar a Previdência privada como alternativa, já que a Previdência pública se tornou muito ruim, né, para eles. E mesmo que o governo não tenha conseguido, nesse primeiro momento, passar a capitalização, né, o sistema de capitalização, que é o sistema chileno de privatização total da Previdência, a emenda constitucional aprovada cria as primeiras etapas disso e abre a possibilidade em breve para que uma nova reforma constitucional seja apresentada. E a grande mídia é muito vinculada a essa questão e aos interesses dos bancos, que são os principais beneficiários
da reforma da Previdência, né? Então, por isso esse apoio em bloco. Contudo, apesar de dizer que alguns direitos foram preservados, que tem um mecanismo de transição que protege quem já está quase para se aposentar, ou mesmo que protege os trabalhadores que estão na ativa, né, que já estão no sistema contribuindo, na verdade não é isso, né? Vários senadores apontaram que não há nenhum trabalhador na ativa, seja ele que falta menos de um ano para se aposentar, ou trabalhador que acabou de ingressar no sistema, que não seja afetado, prejudicado com a reforma da Previdência. Aquele trabalhador que esperava em 5 anos se aposentar com R$ 1.800, por exemplo, agora vai se aposentar só com 1.200. O único setor que não foi afetado, ou melhor dizendo, inclusive foi beneficiado com a reforma da Previdência, são os grandes patrões, porque em paralelo à reforma da Previdência, houve uma série de perdões de dívidas previdenciárias, de contribuição social, né? O governo, por exemplo, decretou o perdão das dívidas de contribuição social dos ruralistas, né? As dívidas com o Fundo Rural. Então, aquele ruralista que hoje devia dinheiro não deve mais. E aquele trabalhador rural que iria se aposentar, como eu disse, com R$ 1.800, já não vai se aposentar com 1.800, vai se aposentar com 1.200, né? Ele que esperava se aposentar ano que vem, ele vai se aposentar apenas com 1.200 daqui a 5 anos, porque ele tem que pagar pedágio, como todos os trabalhadores agora vão ter que pagar uma espécie de pedágio, que é o período de transição, né? Como uma forma de penalização para entrar na nova modalidade, nas novas regras da reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência afeta negativamente todos os trabalhadores e não prejudica privilégio, ele não combate privilégios, né? Porque a magistratura não vai ser afetada, os generais, as altas patentes militares não vão ser afetados, e os políticos eletivos, que também gozam de privilégios previdenciários, também não vão ser afetados. Então, aquela camada que é uma elite, que pouco contribui para a Previdência, mas que recebe as maiores aposentadorias e pensões, não vão ser afetados, né? A própria reforma dos militares ficou de fora, está correndo em paralelo, e vai incluir vários mecanismos, inclusive, contraditoriamente, a elevação dos salários dos militares de alta patente, como uma forma de compensar a leve aumento da contribuição que eles vão ser obrigados. Enquanto os praças vão ter que contribuir muito mais, ou mesmo não vão mais gozar de direitos de previdência especial como militares. Então, é uma grande contradição, tá? Claro, ela está baseada no interesse dos bancos em capturar, né, essa poupança dos trabalhadores e também dos patrões do setor produtivo em ter perdão das suas dívidas previdenciárias, como também, em algum momento no futuro, até mesmo acabar a contribuição previdenciária deles. Lembrando que hoje o sistema é por repartição, é um sistema solidário, na qual trabalhadores e empresas, como também o Estado, acabam alimentando, né, o fundo único, né, o regime geral da Previdência Social. Então, eles querem acabar com isso e introduzir o modelo chileno, na qual todo o peso da aposentadoria recai sobre os trabalhadores da ativa. E acaba levando a situação esdrúxula chilena, apesar de a mídia tão comemorar, defender o modelo chileno, o Chile tem uma situação esdrúxula na qual a metade da população não consegue se aposentar de jeito nenhum, e metade dos aposentados recebem 80% dos aposentados recebem menos de um salário mínimo chileno, e 50% deles recebem menos
de R$600. Então, é uma situação perigosíssima, situação chilena, que ampliou bastante a desigualdade social e gerou caldeirão suficiente de ódio, ressentimento, de indignação, que agora explodiu na cara do governo Sebastião Pinheira, né? A causa dos protestos chilenos pode não ter sido exatamente a fagulha, né? A gota d'água que derramou o copo, que foi o aumento das passagens do transporte público decretado pelo governo. Mas o fato que boa parte da população chilena vive em situação muito difícil, o custo de vida no Chile é muito alto, até maior que no Brasil. Lá, boa parte dos serviços públicos é privatizado, que vai desde a educação superior, saúde, né, transporte, como também os serviços de utilidade pública, como energia elétrica, água, tudo lá é privatizado. A qualidade pode ser boa por uma parcela diminuta da população que tem condições de adquirir esses serviços, mas para a maioria da população, o serviço é muito precário ou muito caro, né? Lá no caso chileno, se fala que pelo menos um quinto do salário mínimo é gasto com transporte, por exemplo, porque o transporte é muito caro no Chile, porque adota-se um modelo privatizado. Então, esse caldo, tal como está acontecendo nos nossos vizinhos, como foi o levante popular que aconteceu semana passada no Equador, as intensas mobilizações que estão acontecendo no Peru, inclusive, o presidente dissolvendo o Congresso iniciando o processo de impeachment do presidente, né? A própria Argentina, que passa por uma crise econômica gigantesca, que empurrou metade da população para a extrema pobreza e deve estar levando de volta ao poder pela eleição que vai acontecer no próximo mês, né, a oposição, que era justamente o governo antes do atual presidente, mostra que o Brasil também deve estar trilhando o mesmo caminho pelas dificuldades econômicas que o projeto neoliberal extremista está sendo aplicado no Brasil. É bem verdade que o projeto neoliberal do Brasil vem sendo aplicado desde o início dos anos 90, ora com mais intensidade, ora com menos, né? Nós tivemos o governo Collor, mais intenso, o governo Itamar, mais ou menos, FHC, mais intenso, mas não igual Collor. O próprio governo Lula e Dilma aplicaram muitas medidas neoliberais, é claro, contrabalançadas com algumas outras medidas, mas a partir do segundo mandato de Dilma, interrompido pelo impeachment, o próprio governo Temer e agora o governo Bolsonaro, que se acelerou o projeto neoliberal com a suposta promessa de combater a estagnação econômica que o projeto, entre aspas, bolivariano de Lula e Dilma, né, nacional, entre aspas, nacional desenvolvimentista de Lula e Dilma, coisa que nunca o foram, de fato, o projeto neoliberal mais extremado, ao contrário de combater a estagnação, empurra diretamente o país para o precipício. Então, muito provavelmente, se o Brasil não vai arrumar para uma Venezuela, o Brasil muito provavelmente vai arrumar para uma situação da Argentina ou mesmo do Chile. O Chile e o ministro Paulo Guedes, que é um banqueiro aqui, como também tem grandes negócios no Chile, ele é inclusive dono de uma das 5 administradoras de fundo de pensão, né, que são as entidades privadas que administram a Previdência Social chilena. Ele admira muito o Chile, ele mesmo participou do governo Pinochet, da equipe do governo Pinochet, tem lucros lá, e ele sempre defendeu, desde o ano passado, durante a campanha eleitoral, quando era apenas assessor do então candidato Jair Bolsonaro, que o Brasil deveria arrumar para a trajetória econômica chilena. Inclusive dizia que o Chile, usou até a frase que o Chile era uma Suíça na América do Sul. E aí acabamos de ver esta semana que não é nada disso. Na verdade, é uma Suíça para os ricos, talvez para a classe média alta, mas para a maioria absoluta da população é uma tragédia. E o resultado disso é esse levante popular. Então, o Brasil, à medida que aplica o mesmo modelo desses vizinhos, o Brasil também vai criar todas as condições para o desastre econômico e, consequentemente, também
para uma indignação, para convulsão social. Antônio, é contigo. Tem comentários aqui, o Onir Araújo, ele dá aqui um bom dia, e também aqui, ó, lá do Rio Grande do Sul, tem uma mensagem bastante interessante. E parabenizando aqui o trabalho, a gente agradece sempre as pessoas que participam, nós é que agradecemos o trabalho brilhante de vocês. O Adélcio, lá do Rio Grande do Sul, agradecendo também o Oséias Melo, a Celina Alves, a Maria Marciano, o Valmar Oliveira, a Celina Alves, outras pessoas também que estão por aqui acompanhando o seu boletim. E ele está dizendo aqui novamente, ó, que vai acompanhar sempre a programação, o Adélcio. Almir. Não, agradecer nossos amigos, nossas amigas que estão prestigiando, pedir para eles, como sempre, curtir, compartilhar, para fortalecer aí o projeto, pedir, como sempre, também o apoio, né, deixando comentários, dúvidas, críticas e sugestões, né, oferecer a opção aí também do e-mail, para quem não quer se expor, o e-mail é economiafácil@gmail.com, né? Lembrando que a live vai ficar salva no Facebook e depois a gente vai subir também para o YouTube como opção. E, é claro, convidar nossos ouvintes depois a seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre pelo nosso site, né, www.clwebradio.com, oferecer também a opção, né, de baixar nos aparelhos multifuncionais, né, o Radiosnet, que é um aplicativo de rádio online muito conhecido, que é parceiro da nossa emissora, como também baixar o nosso próprio aplicativo exclusivo, né, lá no Android, para Android, lá na Play Store, porque são opções para seguir ouvindo toda a programação da Web Rádio Censura Livre, né, Antônio? E por fim, já que a gente estava destacando, quais são as consequências, além das consequências ruins individualmente para os trabalhadores com a reforma da Previdência? Eu queria apontar que da economia como conjunto, a gente já explicou várias vezes aqui, que é uma reforma que ela não gera, que ao gerar a economia de gasto público, esse recurso a mais, não fica canalizado para saúde, educação, infraestrutura, investimentos em infraestrutura. A gente vai ser canalizado para a ampliação do pagamento da dívida pública, que não necessariamente vai resultar em abatimento da dívida e redução dos juros ao consumidor final. Isso é uma mentira, uma balela, que a gente já explicou isso, que macroeconomicamente não tem correlação. Tá? A grande imprensa, os especialistas selecionados pela grande imprensa, não explicam isso do ponto de vista científico. Além do mais, o governo parece que fraudou os dados, né? Está circulando agora, finalmente, as pesquisas feitas pela Unicamp, que outras universidades consolidaram, né, confirmaram que os microdados obtidos depois, apenas com o pedido da lei de acesso à informação, porque o governo se negou a dar os microdados da Previdência, e ao pegar esses dados e fazer uma simulação, se identificou que, de fato, a economia gerada e outra coisa, os gastos que supostamente a Previdência tem, não é verdade, né? Então, eu acho que é a primeira questão. Eu acho que a segunda coisa é pautar que é uma reforma recessiva. Você vai retirar, no caso, não mais 1 trilhão em 10 anos do bolso dos aposentados e pensionistas, mas você vai tirar apenas 800 bilhões, mas são 800 bilhões a menos no bolso do aposentado e pensionista, que é, em muitos casos, arribo de família, tá? É um colchão amortecedor diante das crises econômicas, do desemprego, né, que afeta a população ativa, né, que está no mercado de trabalho. Menos dinheiro circulando é menos consumo é menos faturamento das empresas, e as empresas com menos faturamento
não vão contratar funcionários, não vão investir. Então, é uma reforma recessiva, né? Não à toa que vários países, inclusive, fizeram reformas muito similares, especialmente na Europa, nesse exato momento, nesse ano, nos últimos 2, 3 anos, revogaram reformas semelhantes. O último país agora é a Itália, que revogou essa reforma da Previdência, que tinha sido feita há 7 anos. Voltou, né, eles aumentaram a idade mínima, né, diminuíram o tempo de contribuição obrigatório, justamente para permitir voltar a ter dinheiro à população mais pobre, né, tirar os muito idosos do mercado de trabalho para permitir ampliar a contratação dos trabalhadores mais novos, né? Então você garante com isso um pacto intergeracional que faz com que haja melhora no mercado de trabalho. Inclusive, quando os Estados Unidos instituíram a Previdência Pública Universal na década de 30, foi inclusive com esse objetivo, né? Uma das abordagens do New Deal para combater a Grande Depressão na época era a melhoria do mercado de trabalho através dessas medidas, né? Inclusive, é algo que a história mostra para a gente, né? Apesar de eu ser economista, a história está aí mostrando por que foram adotadas certas medidas, construídas certas medidas econômicas, né? Estruturas econômicas dos países. Então, a reforma da Previdência é muito ruim e nós estamos aí para criticar, apontar e conversar com as pessoas. Como agora, né, para concluir, para encerrar a nossa transmissão, chamar a atenção que o governo pretende fazer 2 outras reformas neoliberais. A reforma tributária, apesar de a reforma tributária ser muito uma necessidade, porque a estrutura tributária brasileira é muito injusta, muito confusa, mas as propostas ventiladas não vão nesse sentido. Não vão para ampliar a justiça tributária no país, estabelecer um padrão igual a dos países desenvolvidos que taxam propriedade, que taxam altas rendas. Na verdade, é manter ou mesmo ampliar a tributação em cima do consumo, que afeta muito a população mais pobre. E a outra reforma, tão ou mais nefasta, inclusive o governo parece que pretende aplicar primeiro, né, apresentar propostas primeiro, que é a reforma administrativa, que vai tratar os servidores públicos, como disse o ministro da Economia, ministro da Educação, caçar, né, as zebras gordas, quer dizer, perseguir os servidores públicos, né, sem de fato atingir a nata do funcionalismo público, né, a magistratura, né, os políticos eletivos, as altas hierarquias das Forças Armadas, e sim prejudicar os servidores públicos, né, combatendo, revogando, caçando algumas das prerrogativas, que não são direitos, muito menos privilégios dos trabalhadores do serviço público. É uma necessidade para garantir a transparência, a legalidade do serviço público, como a estabilidade, né, a estabilidade do servidor público, etc. Então, o próprio concurso, né, tem proposta acabando com a modalidade de contratação por concurso público. É um absurdo, mas é isso aí que vem sendo discutido na reforma administrativa. Então a gente tem que ficar ligado e lembrando, é esse caldeirão que vai gerar ampliação da desigualdade, ampliação da pobreza, que empurra o país para a convulsão social e para um levante. Então, mostrando que nossos vizinhos que estão passando por levantes populares, na verdade, eles são o Brasil amanhã, né? Eles mostram que, se persistir essa política econômica, nós iremos rumar para situações de países como Argentina, Chile, Equador, etc. Antônio, contigo. Agradecer aqui também, Almir, a audiência do Adilson Mendes, que comenta que os políticos não deveriam fazer essa reforma da Previdência, porque os empresários não querem investir, mas sim escravizar. E que o Senado ontem aprovou a escravidão do povo brasileiro. É o comentário do Adilson Mendes. Muito obrigado pela sua participação. Muita gente aqui com a gente, aqui na sua transmissão, Almir. Obrigado, Antônio.
Obrigado, meus amigos, obrigado, minhas amigas. Mas é o seguinte, nada é para sempre, né? Não há mal que perdoe. Então, é preciso ficarmos vigilantes para não aprofundar o mal, porque o que é ruim pode piorar, mas também o que está ruim pode melhorar. Essa nossa mobilização, nossa organização e conversar com nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho e dizer que todos vão ser prejudicados com essas reformas neoliberais. Muito pelo contrário, elas não beneficiam, não melhoram a nossa economia. Um forte abraço e até amanhã. Você que está acompanhando aí através da nossa página, né, do nosso site, clwebradio.com, através dos aplicativos, aplicativo parceiro, ou então através do nosso aplicativo exclusivo, ou através aí da transmissão da live, você pode, se perder algum trechinho, voltar no Facebook, né? Essa gravação, essa transmissão especial vai ficar gravada, você pode ouvir todo o quadro de hoje que tratou da Previdência, que foi a reforma da Previdência aprovada ontem definitivamente no Senado e vai à sanção do governo do Jair Bolsonaro. Vamos então à conclusão aqui desse quadro e seguimos com a programação na Web Rádio Censura Livre. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.